vamos para o quadro de informação, o quadro que ajuda a população de Piracicaba, uma prestação de serviço com o apoio do Hospital Fornecedores de Cana. Saúde agora! Rodrigo, urologista do hospital, muito boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, sempre aqui conosco, dando informação à população da nossa cidade. Rodrigo, Novembro Azul é o momento da gente realmente aí, eu acho isso muito importante, né? São um mês certinho que a gente tem atividades, a gente tem palestras, é o ano inteiro, a gente sabe disso, mas é um mês para a gente relembrar. Falar um pouquinho da importância que é ter um movimento como esse, com o apoio do hospital, o apoio de vários profissionais. Se falasse um pouquinho para nós a importância que é ter um mês aí voltado para a saúde do homem. Não, perfeito. A importância, isso surgiu principalmente em contraponto com a questão do acompanhamento feminino que acontecia na ginecologia com câncer de mama. E aí se lançou, fez esse marketing em cima do mês subsequente, que era novembro, com o tema em relação ao câncer de próstata, para alertar os homens em relação a fazer os exames, na verdade, que são chamados de preventivo, mas são inadequadamente chamados de preventivos. Porque, na verdade, em relação ao câncer de próstata, a gente não tem nenhuma medida preventiva. Correto. Tá? Então, quando a gente fala em relação ao Novembro Azul, a gente diz principalmente em relação a fazer detecção, rastreamento precoce. Então, isso aumentou para a gente muito a procura, inicialmente nos meses de novembro, em que isso era mais divulgado nas mídias, e agora a gente percebe já ao longo do ano, de todo o ano, os meses, os pacientes procuram isso de forma muito mais assídua do que era até então com a campanha. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui, se você tiver alguma pergunta, você pode participar conosco, tá? 2534-1234. Doutora, a gente sabe que a tecnologia ela está avançando, né? A gente sabe da importância que é justamente ter os dois exames, né? O exame do toque e também o exame aí feito através do exame de sangue. Vamos realçar isso também, que graças a Deus, eu acho que por conta de tantas campanhas, vai diminuindo também aí, né, esse medo ou qualquer tipo de preconceito que possa acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso. Essa é uma questão importante, é um questionamento que os pacientes fazem com muita frequência para o nosso consultório. Assim, doutor, eu vim para fazer o exame de detecção precoce de câncer de próstata, eu sempre fiz exame de PSA, mas nunca fiz o exame de toque, o exame digital retal da próstata, porque sempre me disseram que o PSA é melhor, então não precisa fazer. Então, para ficar bem claro para toda a população, quando o homem vai fazer um exame de detecção precoce para câncer de próstata, é obrigatório que ele faça ambos os exames. Então, ele tem que fazer o exame de toque e o exame de sangue. Eles são complementares, não existe um exame que seja melhor que o outro. Perfeito. Tá? O exame de sangue da próstata, o PSA, ele foi uma grande inovação para a detecção do câncer precoce, porque ele consegue detectar o câncer de próstata ainda microscópico, sem que ele seja palpável. Correto. Aí muitos pacientes podem perguntar, mas se o exame de sangue ele é capaz de detectar um câncer ainda antes dele ser palpável, antes dele aparecer macroscopicamente, então qual que é a necessidade de fazer o exame de toque então? É que o PSA não são todos os cânceres de próstata que promovem um aumento do PSA. Porque são vários cânceres. São vários tipos de câncer. Então, por exemplo, existe uma margem de 20% de pacientes que têm câncer de próstata e o PSA normal. E parte desses 20% seriam contemplados, seriam diagnosticados como câncer de próstata se fizessem ambos os exames, o PSA e o toque. Então é por isso que a gente alerta da importância. Mas existe hoje algum exame que substitua o PSA e o toque? Ainda não tem. Tá? Não tem nenhum exame de imagem, seja ele ultrassom, seja tomografia ou ressonância, que são exames já com um poder tecnológico maior, que ainda que nos auxilie em relação a fazer a detecção precoce. Então, o que tem hoje em mãos e tem que fazer anualmente são PSA, exame de sangue e o exame de toque, o exame da próstata. Anualmente, qual que é a idade recomendada? Tem uma questão também de sempre um retorno já programado. Como é que é feito isso? Isso em relação à idade também é importante, porque isso mudou nos últimos 10 anos e ficou ainda muito estigmatizada a questão para o homem dos 40 anos. Então, hoje a gente não começa mais a fazer exame de rastreamento com 40 anos. A gente divide o paciente em dois grupos. Então, a gente tem o paciente que é um grupo de risco, que tem fator de risco, para um câncer que acontece de forma mais cedo, mais precoce, que são aqueles homens que têm familiares de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente pai ou irmãos. Esse é um fator de risco, a história familiar. Fator de risco. E o outro fator de risco importante é a raça negra. Então, raça negra, homens que têm ascendência negra na família também fazem parte
de um subgrupo com maior risco, que o câncer aparece mais cedo. Nesses pacientes com fator de risco, portanto, a gente começa a fazer o exame de rastreamento com 45 anos. Com 45 anos? Com 45. Quem não tem nenhum desses fatores, a gente começa a fazer a partir de 50 anos e a partir do momento que nós começamos a fazer, a gente faz isso anualmente até por volta dos 75, 78 anos. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui, Dr. Rodrigo, ele é urologista do Hospital Fornecedores de Cana, estamos falando aí sobre o Novembro Azul, a importância que é você ter os cuidados aí e fazer os exames recomendados. Ok? Você quer participar conosco? Pode fazer sua pergunta, 2534-1234, estamos ao vivo aqui, são 18 horas e 57 minutos. Pode participar conosco, 2534-1234 ou através do nosso WhatsApp 99141-1048. E tem participação pela internet, diga Maria. Tem sim, doutor. O Everton mandou uma pergunta aqui pelo WhatsApp, você também pode mandar por aqui, tá? Pelo WhatsApp também. Ele quer saber, né, boa noite doutor, uma pessoa que teve câncer de próstata e tratou, pode voltar, doutor? Tem alguma possibilidade? Essa pergunta é bastante interessante. Tem sim, tá? Tem. Então, os homens, mesmo com diagnóstico precoce do câncer de próstata e adequadamente tratados, seja com cirurgia, com radioterapia, tem um risco de 20 a 30% do tumor recorrer, do tumor retornar, principalmente nos 5 a 8 anos subsequentes. Então, o paciente, quando ele é submetido a qualquer uma das modalidades de tratamento, ele faz um segmento periódico nos 10 anos que seguem. Tá? Então, nos primeiros 2 anos com uma frequência maior a cada 4 meses, depois a gente passa desses 2 anos para cada 6 meses, depois faz acompanhamento anual. Tá? Aí o acompanhamento se deve basicamente aí com controle de PSA. O paciente que fez a cirurgia, obviamente, ele removeu a próstata toda, então ele não tem mais razão para fazer o exame de toque. E os pacientes que fazem a radioterapia, o exame de toque, ele fica um pouquinho já difícil de interpretar, porque a radioterapia promove algumas alterações na próstata, então a gente sempre faz aí só o exame de sangue de acompanhamento, porque pode sim voltar. E o indício de que o câncer volta, o paciente geralmente não tem sintoma, isso é importante, tá? É a dosagem do PSA. O PSA tem a capacidade de detectar um retorno do câncer de próstata antes que o paciente tenha qualquer manifestação clínica. Por isso, o motivo de fazer o acompanhamento e a detecção precoce caso o tumor volte. Rodrigo, mesmo retirando a próstata, pode ser que volte? Pode. Essa é uma indagação que os pacientes fazem com muita frequência no consultório, que fazem a cirurgia, né? Porque, olha, doutor, foi submetido a um procedimento, a próstata foi toda retirada, né? Depois que a gente faz a cirurgia, essa próstata é mandada para análise e ela é novamente reanalisada em relação às características do tumor. Certo. E o tumor pode voltar? Pode. Geralmente ele volta no local onde era a próstata. Tá? Qual o motivo? Geralmente são células microscópicas que conseguem ficar naquela região fora da próstata. Mesmo retirando a próstata, mesmo retirando a próstata, tá? Isso não é detectado com exame de imagem, então às vezes o paciente faz tomografia, faz ressonância antes, não tem nenhuma alteração, porque são células muito pequenas, são microscópicas, então não tem alteração no exame de imagem, e quem denuncia o retorno do tumor é o PSA, que é aquilo que eu ressaltei no início, que mesmo num câncer, com um paciente com próstata, a gente consegue ter alteração no exame de sangue, mesmo com uma alteração muito pequena em relação ao volume de células cancerosas. Agora, outra coisa que acontece muito, né, Rodrigo, é a questão aí do sintoma. Eu não estou tendo sintomas, eu não sinto nada, para mim nunca senti dor nenhuma, não tem problema algum. Queria que você destacasse isso também, a questão do câncer de próstata, tem sintomas? A pessoa dá para perceber? Não, perfeito. Não. Tá? Não? Estatisticamente, se a gente 90% dos pacientes com câncer de próstata vigente não tem sintoma algum. Não tem sintoma algum. Então, se a gente for atrás somente de pacientes com sintomas, que era o que acontecia até a década de 80, quando a gente não tinha o PSA, correto, a gente fazia diagnóstico... Década de 80 não tinha o PSA? Não. Então, quer dizer, a pessoa... Ele começou em 82. Olha só. Tá? Então, se a gente fizer isso, como era na época, a gente não tinha o advento do PSA, a gente fazia diagnóstico de câncer avançado em 80% dos pacientes. Puxa. A dor era, geralmente, os sintomas eram, os pacientes não conseguiam mais urinar, ou então já tinha dor óssea por conta de metástase, já tumor à distância, acometendo o sistema esquelético do paciente. Então, não dá para esperar sintoma. Tá? Outra questão, eu estou com sintoma urinário, eu estou com câncer de próstata? Provavelmente não. Os sintomas urinários, quando aparecem, são na verdade por conta do crescimento benigno da próstata. Então, isso também é uma outra questão. Né? Então, quando a gente fala afecções da próstata, a gente divide em basicamente 2 coisas. Câncer de próstata, que é menos frequente, e o crescimento benigno.
esse acontece em todos os homens, principalmente após os 50 anos. Então, quando a gente tem sintoma urinário, quais são os sintomas urinários? Dificuldade para urinar, jato muito fraco, o paciente vai urinar, o jato é demorado, corta para urinar. E uma coisa que chama atenção é começar a acordar muitas vezes à noite, durante a noite. 2 vezes, que é o que chama atenção. Isso geralmente remete ao crescimento benigno. Câncer de próstata, infelizmente, não dá para esperar sintoma. A gente se baliza para fazer o rastreamento precoce, então tem que fazer o exame periódico, independente de estar sentindo alguma coisa. Rodrigo, o crescimento benigno, ele é tratado também ou não? Sim, o crescimento benigno é tratado. A gente não trata todos os homens, porque se nós tratarmos todos os homens que têm crescimento benigno, todos nós acima de 50 anos vamos precisar ser tratados. Então a gente trata o crescimento benigno quando, associado ao aumento do volume da próstata, o paciente tem sintomas esses que atrapalham o paciente no dia a dia, que tem repercussão no cotidiano. Aí nós tratamos tratamento com medicação e 90% melhor que o tratamento medicamentoso e não precisa de cirurgia. Perfeito. Estamos aqui com o Rodrigo, sempre uma aula, né? O Rodrigo vem aqui e explica muito bem, o urologista do Hospital Fornecedores de Cana. Olha, tem pergunta chegando aí pela internet e tem telefone primeiro. Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite, mesmo. Boa noite. Quem fala? Edson. Edson, tudo bom com você, Edson? Bem, graças a Deus, Edson. Então tá bom, tudo bem, graças a Deus. Pode fazer sua pergunta, o Rodrigo está te ouvindo. Eu perguntar para o doutor que há uns 20 anos que acontece isso comigo. Quando vai no banheiro, mas assim, tipo 4, 5 meses, sabe? Às vezes acontece de ir no banheiro, sai sabe, uns guichinhos assim de sangue direto. E eu queria saber por sangue... quê. Desculpa, Edson, sai sangue na urina quando você vai ao banheiro para urinar? Não, no ano mesmo. Ah, tá. Um pouquinho antes. Ah, perfeito. Perfeito. Essa é uma outra dúvida, né? Que na verdade remete geralmente são doenças orificiais, são doenças na verdade do ânus, né? Então o que acontece? Muitos pacientes têm, as doenças orificiais a mais comum é a doença hemorroidária, é a hemorroida. Tá? O que é a hemorroida? A hemorroida é um vaso de sangue, uma veia, tá? Que fica varicosa. Varicosa é quando ela fica dilatada e por isso ela fica frágil, fica parecida com varizes das pernas. Tá? Então, muitas vezes, quando o paciente tem hemorroida, às vezes muito leve ainda, e ele faz um esforço no ato evacuatório ou no ato de higienizar, se higieniza com papel, com atrito, e isso acaba geralmente provocando sangramento, seja no próprio papel, que o paciente fica mais evidente, ou às vezes com gotejamento no vaso sanitário. Tá? Isso geralmente é uma doença externa, orificial, benigna, que é a hemorroida. Tá? Mas a gente sempre orienta, porque tem que passar por exame, porque o principal diferencial que se faz com isso de sangramento anal é às vezes com tumores, com cânceres do intestino grosso, que também são muito frequentes, estão logo atrás em relação à frequência ao câncer de próstata. Então teve isso, geralmente tem que fazer por investigação para fazer o exame médico e às vezes complementar com algum outro exame. Edson, é muito importante o que o Rodrigo está falando, porque assim, você entendeu, né? Quer dizer, pode ser que seja uma coisa ruim ou pode ser realmente se tratando aí de uma doença benigna, que é o caso... Que é o mais comum. Que é o mais comum, mas tem que investigar. Qualquer anormalidade tem que ser investigado, procurar o urologista, passar por um clínico, procurar o urologista para fazer a investigação. É uma coisa simples, rápida, em questão de dias você já tem aí do que se trata. É muito importante isso. Tem dúvidas? Pode participar conosco, 2534-1234 ou pelo WhatsApp 991411048. Diga, Maria. Várias dúvidas chegando, o pessoal parabenizando também, viu, doutor, a sua participação aqui. Olha, a Érica mandou pelo WhatsApp, né? Hoje em dia, qual é o tempo mínimo para o tratamento do câncer de próstata, doutor Rodrigo? Bom, o tempo mínimo, acho que o que eu entendo da questão é o tempo que demora para tratar, acredito eu. Então, o tratamento, na verdade, para câncer de próstata, quando o paciente faz o diagnóstico, a gente sempre dá as opções terapêuticas, né? Que no caso são duas hoje em dia. Ou é a cirurgia para retirada da próstata ou a radioterapia. Se o paciente opta por fazer a cirurgia, isso é definido, marcado, agendado e já se faz o tratamento, né? Quando o paciente vai ser submetido à radioterapia, é um tratamento que são divididos em várias sessões. Tá? Então, aí geralmente são por volta de 30, 35 sessões, dividido ao longo dos dias úteis, que geralmente acaba sendo contemplado em 2 meses. Então, seria esse tempo. A cirurgia de imediato, para recuperar, geralmente 30, 40 dias, e a radioterapia. A recuperação não requer, porque é um tratamento menos agressivo inicialmente, mas o tempo de tratamento demanda pelo menos 2 meses para ser completado.
Estamos ao vivo aqui, pode participar conosco, 2534-1234, se tiver participação, pode avisar, viu, Maria? Tem sim, né? 2534-1234, ou se você preferir, pode mandar o WhatsApp também para a gente responder aqui as suas dúvidas com o Dr. Rodrigo conosco aqui, ele é urologista, Hospital Fornecedores de Cana. Estamos falando do Novembro Azul, então você tem que se cuidar, hein? É um mês para a gente lembrar que o ano inteiro tem que ter essa atividade de cuidados com a sua saúde. E atenção, mulheres, né? Conversando um pouquinho com o Rodrigo, até a opinião dele, né? Rodrigo, as mulheres são muito mais cuidadosas, mesmo porque tem o hábito, desde, né, quando começa aí a idade, né, da menstruação, ela já começa a ter a visita com o ginecologista. O homem já não. O homem já não tem essa proximidade com o urologista, né? Que deveria ter desde sempre, né? Não é isso? Sim. Sim, isso é interessante porque a maioria dos pacientes, inclusive, quando começa a fazer os exames de rotina, eles sempre vão acompanhados. Geralmente, quando são mais jovens, pela mãe, ou quando já são adultos, vão acompanhados pelas namoradas ou pelas esposas. Então, isso para a gente é muito interessante, porque a mulher faz com que o homem veja nas consultas iniciais que é um exame absolutamente rotineiro, né? Que na verdade é um tabu que nós homens temos em relação a fazer o segmento. Os homens que vão geralmente não fazem só acompanhamento da próstata, a gente faz acompanhamento de outras alterações, de exames de rotina, geralmente gerais. Geralmente é símbolo de uma disciplina, é multidisciplinar, né? Com vários profissionais. Sim, exatamente. E então as mulheres têm para a gente tem uma função fundamental, porque elas auxiliam a levar os pacientes ao consultório, manter essa assiduidade e inclusive manter o tratamento, porque muitos abandonam o tratamento. Então quando a esposa tem essa associação com a esposa, com a namorada, que geralmente que acompanha, para a gente melhora muito os resultados finais. Perfeito. Tem mais participação? Diga, Maria. Tem sim. Olha, o Tico, doutor, está perguntando se quando um paciente é diagnosticado, né, retira a próstata, ele se torna sexualmente impotente? Boa pergunta, dúvida, hein? Essa é uma pergunta bastante frequente. Quando o paciente ele vai ser submetido a um tratamento para cirurgia, para retirada de câncer de próstata, a chance, né, o risco de impotência sexual é bastante elevado. Então, geralmente, a faixa, o risco de impotência varia de 30% a 90% após a cirurgia. Tá? A média de 70% a 80% dos pacientes ficam com disfunção erétil depois do procedimento. Isso ficou muito arraigado que a próstata está relacionada com a potência. Na verdade, a próstata não tem relação nenhuma com a função erétil. A única função da próstata é produzir o líquido seminal que vai nutrir o espermatozoide. Mas por que tem essa relação? Porque a inervação do pênis, que vai promover a função erétil do homem, a potência, ela passa embaixo da próstata. Tá? Então, quando se faz a remoção mecânica da próstata, existe o risco de lesão desses nervos. Então, essas lesões elas podem ser maiores ou menores na dependência também do grau do tumor. Correto. Então, são todos os pacientes que obrigatoriamente vão ter um risco de 80%? Não. Vai depender da idade que o paciente opera, das doenças que ele já tem, que já são existentes, que também prejudicam a potência, que são pressão alta, alteração de colesterol e triglicérides, diabetes, tabagismo e sedentarismo, tá? E a função erétil prévia. Mas a gente alerta que quando o paciente tem função erétil antes da cirurgia preservada, o risco de ter piora é de por volta de 70% a 80%, e quando já é ruim, vai ter uma piora ainda mais acentuada, mas geralmente é possível fazer o tratamento com medicação após para fazer a reabilitação depois da cirurgia. E lembrando também que hoje tem, né, recursos aí para a questão do tratamento da impotência sexual. Sim, exatamente isso. Tem vários recursos. Hoje tem um arsenal terapêutico muito maior do que se tinha há 15 anos. Há 15 anos atrás. Hoje é um pouco mais cômodo para tratar. Perfeito. Estamos aqui, doutor Rodrigo, urologista do Hospital Fornecedores de Cana, no quadro Saúde, agora há 5 anos, trazendo profissionais aqui e trazendo a informação, que é o principal, informação até a população. Diga, Maria. Olha, a participação da Elis, doutor, ela diz, não sei se essa pergunta pode ser feita, né, porque não é sobre próstata, mas enfim, doutor Rodrigo, a Elis, ela diz que teve uma infecção urinária, onde deu o valor de 150 mil, né, ela tomou medicamento aqui e não melhorou nada, ela quer saber o que deve fazer então, doutor. Perfeito. A pergunta da Maria é uma situação frequente, tá? Então, quando ela fala que ela fez... É da Elis, Quando ela teve... Isso é muito comum de ter isso no consultório, quer dizer, o paciente tem uma suspeita de infecção urinária, teve sintomas,
e ela fala que ela teve um valor no exame de urina que deu 150 mil. 150 mil geralmente é leucócito, é uma célula que geralmente significa que tem processo de inflamação, de agressão na bexiga. E ela tomou um antibiótico que chama ciprofloxacina e não teve melhora. Isso pode acontecer? Pode, tá? Porque existe uma coisa que chama resistência bacteriana ao antibiótico, ou seja, principalmente esse antibiótico tem um índice de resistência hoje de 20%. Quer dizer, a paciente toma a medicação, não melhora nada ou tem uma melhora parcial porque aquele antibiótico não consegue destruir por completo a bactéria na urina. Nossa. Então ela permanece com sintomas ou os sintomas reaparecem depois de um tempo curto. Então geralmente o que tem que fazer? Tem que fazer um outro exame que é chamado cultura de urina, que com isso consegue identificar o germe que causou a infecção. Eu já fiz isso, viu, doutor? O antibiótico que é suficiente para tratá-la, tá? Para ir fazer o tratamento direcionado. Tá? E a outra coisa que a gente chama atenção é com diagnósticos diferenciais. Que é, por exemplo, que é cálculo, tá? Pedra. Então, cálculos que geralmente estão próximos da bexiga, que estão descendo, que às vezes não dão cólica, mas podem não dar cólica vigorosa no tratamento inicial, também podem provocar essa alteração no exame de urina, mascarar uma infecção urinária e, na verdade, ser um cálculo urinário. Então, fica entre essas duas coisas que são as mais comuns. Nós tivemos aí, né, a querida Mônica teve, né, passou por uma infecção, que foi exatamente isso, ela teve que ficar internada, teve que investigar qual era a bactéria, o germe, para poder ser tratado, né? Então muita cautela, se não está adiantando, voltar ao médico, fazer novos exames e fazer aí justamente a busca qual que é o tipo da bactéria realmente para poder tratar. A infecção de urina não é coisa simples, né, doutora? Fique bem claro aqui que tem que investigar. Infecção urinária, o grande problema são as complicações, né? As complicações geralmente costumam ser muito severas, porque a bactéria que causa a infecção urinária, ela consegue ascender pelo trato urinário, vai subindo, né? chegar nos rins e provocar um processo infeccioso mais grave com risco de vida. Olha só, muito perigoso. Perder a vida, né? Então tem que procurar aí assistência, tem que procurar os médicos. Tem uma manifestação aí, né, Maria? Pois não. Sim, doutora, aqui pela nossa transmissão ao vivo do Facebook, o Darcy está dando parabéns ao doutor Rodrigo e toda a equipe do programa, amigos. E ele passa o recado, né? Não percam a vergonha e vamos ao toque, né? Novembro Azul, nós marmanjos, né? Melhor... do que, né? Abaixo da terra, numa situação muito pior, né, boa, doutor? Lucy, boa, muito obrigado, viu? É isso mesmo, tá correto. É isso aí mesmo, né? Tem que se pensar assim mesmo. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, sempre muita informação. Eu que agradeço ao convite e agradeço a participação. E a oportunidade de levar todas essas informações ao público, sempre lembrando que a melhor coisa é você visitar o médico, procurar fazer os exames de rotina, né? Que isso vai, com toda certeza, aí, trazer uma vida melhor para você, mais longa, é isso que a gente espera, né? Perfeito. Rodrigo, vou aproveitar que o Rodrigo está aqui, tá a matéria, fui conhecer em Anhembi Morumbi, curso de medicina ano que vem, né? Isso é um ganho fabuloso para a cidade, sim, né, doutor? Bastante. É muito bom, né? E eu fui conversar com um amigo seu, também urologista, ele que é o diretor do curso, né? Ele é o diretor do curso da Anhembi Morumbi. Fui conversar com ele e foi explicar para nós como que vai funcionar e tudo estará à disposição o ano que vem. E o principal, o retorno para o Sistema Único de Saúde, que é muito bom. O Rodrigo também atende para o Sistema Único de Saúde, sabe que tudo que vem de opção e de mais médicos, mais profissionais, é sempre muito bem-vindo, né, doutor? Sim, sempre. Vamos acompanhar a matéria? Está no ponto, então, em Anhembi Morumbi, a partir do ano que vem, com um curso de medicina na cidade de Piracicaba. Pode soltar.